Gente, então vamos continuar. Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje nossa nova aula, uma nova aula, não é? Na nossa última aula nós falamos sobre corrente elétrica, dispositivos elétricos, fio elétrico, condutores e isolantes. Hoje nós vamos falar sobre pilha e tensão elétrica, tá? Então organizem aí o local e vamos iniciar agora a nossa aula. Gente, vamos iniciar aqui primeiro falando sobre pilha, tá? Pilha. A pilha é um dispositivo elétrico capaz de produzir uma corrente elétrica contínua. Óbvio que essa continuidade não é infinita. Se eu tenho uma pilha que tem se eu coloco uma pilha no meu dispositivo, em determinado momento, vai acabar aquele fluxo de energia que ela está transferindo para o meu aparelho. Tá? Mas é isso. Produz uma corrente elétrica contínua. Até porque se eu colocar uma pilha num dispositivo, ele não vai ficar falhando. Ela vai ficar transferindo essa energia contínua para o meu aparelho até o momento que se esgotar. Certo? Então, a pilha é um exemplo de gerador elétrico. Ou seja, ela converte determinados tipos de energia, diversos tipos de energia, em energia elétrica. Nós temos que saber quem foi o pioneiro no estudo de pilha. O pioneiro nesse estudo foi esse cara aí, ó. Em 1800, Alessandro Volta desenvolveu a primeira pilha. Em homenagem a ele, foi chamado de pilha de Volta, tá? A invenção de Volta foi um dos primeiros geradores elétricos. Como é que funcionava esse gerador elétrico? Tá aí para vocês, ó. Tá aqui. Esse daqui foi o gerador de Volta, a pilha de Volta. Ele tinha placas de zinco e placas de cobre, uns círculos de zinco e cobre. Ele colocou nesse cilindro, né? Ele organizou, sempre alternando uma placa de zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, cobre, e separados por um tecido embebido de uma determinada solução. Nesse momento que ele embebeu esse tecido numa solução, houve uma reação química entre as placas e o tecido. Então, a placa de zinco ficou com excesso de elétrons, com uma quantidade grande de elétrons, e a placa de cobre ficou com pouco elétron. Só que ainda assim não tinha um fluxo de elétrons, né? Daqui a pouco a gente vai ver como funciona isso daí. Então, como é que aconteceu? Digamos que aqui seja a placa de zinco, seja a pilha de Volta, onde eu tenho as plaquinhas separadas, alternadas e separadas por esse tecido embebido de uma solução. Então, o que acontece? Eu vi que a placa de zinco, como ocorreu uma reação, ficou com uma quantidade grande de elétrons, e a de cobre ficou com quantidade mínima de elétrons. Então, para que acontecesse um fluxo ordenado de elétrons, porque para que haja uma corrente elétrica, como nós vimos na última aula, precisa haver um fluxo ordenado de elétrons. Então, foi o que ele fez. Ele colocou um fio aqui, tá? Digamos que aqui seja essa parte de cima da caneta, seja zinco e a de baixo seja cobre. Então, ele ligou um fio condutor e aí sim, essa quantidade de elétrons que estava em excesso fluiu para o cobre de uma maneira ordenada, formando uma corrente elétrica. Tá? Então, essa experiência foi a pilha de Volta, tá? De Alessandro Volta. Essa pilha do Alessandro Volta deu origem a várias pilhas que nós temos hoje em dia. Você tem várias pilhas em sua casa, com certeza. Então, primeiro, pilha de relógio, pilha de celular, tá? Mas esse não foi só esse, gente, o fluxo não. Os exemplos de geradores elétricos não. Eu tenho outros tipos de geradores que foram criados com um tempo. Existe gerador elétrico que funciona através de movimento, cinética, né? A energia eólica, as hidrelétricas, energias nucleares. Então, tem diversos tipos de geradores
e converte algum tipo de energia em energia elétrica, tá? Da eólica, como é que funciona? É o movimento das hélices, movimento cinético, vai acumulando energia. Energia solar também, tá? Então, esses são grandes exemplos que foram sendo aperfeiçoados a partir do exemplo que Volta deu, tá bom? Então, continuando. Então, gente, continuando, vamos falar sobre tensão elétrica, tá? Continuar aqui nosso estudo sobre a tensão elétrica. A tensão elétrica tem muito a ver com o fluxo ordenado de elétrons, tá? A função de um gerador elétrico é manter uma determinada tensão elétrica e essa tensão elétrica só pode acontecer entre dois pontos. Nós vimos agora anteriormente sobre o excesso de elétrons no zinco, aquela na pilha de volta do zinco, e a falta de elétrons no cobre. Como foi que o Alessandro Volta fez para que houvesse uma tensão elétrica? Ele só utilizou um fio condutor. Então, eu preciso desses dois pontos, eu preciso de um movimento ordenado, eu preciso de um fluxo de elétrons, uma corrente elétrica, para que haja a tensão elétrica. Essa tensão elétrica, como eu falei anteriormente, só vai acontecer se tiver dois pontos, tá? Esses dois pontos. E um vai estar em excesso, outro vai estar deficiente de elétrons. E através de um fio condutor, através de algum dispositivo que ligue esses dois pontos, vai haver a tensão elétrica, porque ocorre o fluxo ordenado de elétrons, tá? O valor da tensão elétrica sempre vai ser em volts. A unidade medida é volts, em homenagem ao Alessandro Volta. Na casa de vocês, então aqui eu botei um exemplozinho para vocês sobre movimento ordenado, sobre como vai acontecer esse fluxo de elétrons, tá? Na casa de vocês, com certeza tem isso. Alguma pilha. Esse geradorzinho de energia contínua. Não é? E você vê que na pilha, deixa eu botar aqui o mouse, você vê que na pilha tem esse ponto positivo e esse ponto negativo, essas inscrições positivas e negativas. Essas inscrições positivas e negativas indicam o excesso ou a falta de elétrons que tem aí nesse dispositivo. É tanto que todo aparelho que nós estamos utilizando, que precise de pilha, ele vai ter uma legenda para colocar, para você saber o posicionamento da pilha, se é para cima o lado positivo ou se é para baixo o lado positivo ou negativo. E esse fluxo de elétrons na pilha, na pilhazinha aí que eu dei esse exemplo, sempre vai ser do negativo para o positivo. Tá certo? Então, vocês com certeza têm essa pilha em casa. Agora nós sabemos de onde sai esse fluxo de elétrons. Essa corrente elétrica vai de onde? Vai do negativo para o positivo. Tá bom? Gente, então vamos continuar aqui com resistência elétrica, tá bom? Nós vimos agora há pouco que geradores elétricos convertem tipos de energia em energia elétrica, tá? Energia eólica, energia cinética, energia nuclear, energia hidrelétrica, tá? Isso tudo são geradores que convertem tipos de energia em energia elétrica. Nós vamos ver agora resistência através de resistores elétricos. Então, resistor esse aparelho aqui, tá? Em formato de feijão, ele converte energia térmica em energia elétrica. O que é o resistor? É a medida da dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Tá? Então, o resistor pode dificultar ou pode facilitar a passagem da corrente elétrica. Certo? Nós temos aqui a comparação das resistências. Tá? Eu esqueci de botar o nome, mas é a comparação das resistências. Beleza, ó. Comparação das resistências. Existe a diferença da resistência quanto ao comprimento, quanto ao diâmetro e quanto ao tipo de material. Quanto ao comprimento, se eu tenho um fio maior, um fio condutor maior e um menor,
o que tem extensão maior, comprimento maior, terá uma resistência maior, tá? Quanto maior o comprimento, maior será a resistência. O outro é sobre o diâmetro. Se eu tenho um com um diâmetro menor e outro com um diâmetro maior, o que a gente pode observar? Que quanto maior for o diâmetro, menor será a resistência. Quanto maior o diâmetro, menor será a resistência elétrica. E também tem os materiais, o tipo de material. Por exemplo, o cobre, ele tem uma resistência maior ou melhor, é melhor condutor elétrico do que o alumínio. Então, com isso a gente finaliza aqui. Qualquer dúvida podem perguntar, tá, gente?